Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rural Talks, episódio 152. Para você que não conhece o Rural Talks ainda, ele é um podcast voltado ao agronegócio, onde nós falamos com todo o ecossistema conectado ao agroprodutivo, seja ele tecnologia, seja ele investimento, seja ele corporate venture capital, que são as corporações que investem nas startups, todo o ambiente que envolve tecnologia para melhorar a produtividade no agronegócio, seja a gente fala para trazer eficiência, para a gente produzir mais com menos, trazendo a solução para essa mesa. Não é isso, André Amorim? É isso. Depois de um longo período ausente, estava com saudade já. Tô com vários co-hosts agora, né? Então tem que ficar rotacionando. Muita gente, né? Muita gente. Eu quero ver a hora que alguém vai sentar aqui, eu vou poder dar uma volta, né? Mas já tá em breve. Hoje temos um grande amigo aqui que eu tenho certeza que todos vão gostar um pouco da história. É uma pessoa conhecida do mercado, principalmente no agro também, né? Então, passo para você fazer as honras da casa. Antes da gente entrar, né, a gente tem sempre o comercial do bem aqui, que a gente traz e propaga o trabalho que o Hospital do Amor, lá na campanha O Agro contra o Câncer, faz muito bem e ajuda pessoas no momento de necessidade, né? Então, a gente está aqui colocando um QR Code para que você possa ajudar, compartilhar esse trabalho que é feito com muito amor e carinho aí para ajudar essas pessoas nesse momento. Então, da mesma forma que a Rural ajuda, doando valores de eventos que nós realizamos para o Hospital do Amor, espero que você possa ajudar também. Falando em evento, André Amorim, dia 26 de novembro, nós temos o Rural Day. Exatamente. Nesse evento também estamos fazendo a contribuição para o Hospital do Amor, das inscrições, né? Quem quiser contribuir, muito bacana. E dia 26 de novembro... 6 de novembro, a partir das 13 horas, no Cubo Itaú. No Cubo Itaú estaremos lá para falar um pouquinho de tecnologia. Tô salvando aqui. Boa. Já falou aqui nosso convidado, Thiago Reis, o fundador da Suno Research. Thiago, obrigado por estar com a gente aqui. A gente já vai te mandar o convite, pode ficar tranquilo, dia 26 de novembro estaremos lá presente para falar e para conectar de fato o grande propósito da Rural, que é conectar o agro real ao agro tecnológico. A gente acredita que todo o agro no futuro vai ser tecnológico e não tem como fazer essa distinção, a gente está trabalhando para fechar esse gap aí, inclusive falando e comunicando aqui no mercado, tá? E antes da gente entrar aqui, Thiago, a gente gosta de, além de você ser uma referência no mercado financeiro, todo mundo te conhece aí pelas histórias do mercado que você disruptou com a tecnologia e com a conexão das redes sociais, né? Sendo um grande porta-voz. Exatamente. A gente gosta de entender aqui a relação sua com o Brasil real, com o agro, com o interior, com a produção, com a produtividade, que eu acho que é legal essa turma que está nos escutando aqui entender qual que é seu vínculo com o agro real. Legal. Bom, obrigado pelo convite, Amorim Rodrigues. Obrigado. Está com vocês que são ex-sócios da Suno indiretamente, né? Exatamente. Então, já foram sócios da Suno, então a gente já se conhece faz bastante tempo, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, muitas pessoas conhecem a Suno pelo início da Suno, que teve uma contribuição no mercado de análise de investimentos, ações, fundos imobiliários. Esse foi, de fato, o nosso começo. Somos uma empresa que presta esse serviço, somos o líder de mercado. E, mais recentemente, faz uns 4 anos, a gente criou a Suno Asset, né? A gestora de recursos da Suno. E a nossa intenção com a gestora é sempre trazer os melhores produtos para os nossos clientes. E existe um mercado que se abria e que a gente conhecia, obviamente é um mercado muito grande, que é o mercado do agronegócio, né? A minha família vem desse ambiente, então eu conheço um pouco, conheço também através das empresas listadas, são poucas, mas tem algumas que estão lá, várias delas a gente já cobria como analistas de investimentos na Suno, e com o advento dos FIAGROS, permitiu que se investisse no agronegócio em um veículo eficiente em termos tributários e que paga dividendos mensais.
e isso é algo que o investidor brasileiro se identifica muito. O investidor brasileiro ele tem uma característica peculiar, ele gosta do dividendo mensal. É até um pouco diferente do investidor americano, né? O investidor americano ele pensa em total return, ele investe em venture capital que vocês fazem com excelência, mas ele tem esse viés de total return. O Brasil, ele ainda tem esse viés da rendinha mensal, né? Eu brinco que minha mãe não entende nenhum conceito de finanças, mas ela entende dividendo mensal, ela entende muito facilmente, é muito fácil de entender, porque as pessoas têm despesas mensais e, obviamente, querem ter uma renda passiva que faça frente a essas despesas para que elas possam viver de maneira confortável. E os fiagros podem ser, estão sendo já, um veículo para servir esse tipo de investidor que gosta da renda mensal. Então, a Suno criou 2 fiagros que são listados na Bolsa, eles são bastante populares, né? Um deles é o segundo mais popular do Brasil, que é o SNAG 11, ele tem cerca de 120 mil cotistas. O outro é o SNFZ 11, que é o fundo de fazendas mais popular do Brasil, tem cerca de 5 mil cotistas. Tem bastante liquidez, tem uma performance histórica muito boa e assim a gente tem servido os nossos clientes que querem aplicar no agronegócio. Só que quando a gente foi estudar, a gente estava até tendo uma conversa aqui anteriormente, a gente teve essa reflexão na Suno do que a gente poderia fazer diferente do que existe no mercado tradicional. E o que a gente percebeu é que os fiagros eles permitem dar um crédito que é muito raro as instituições financeiras tradicionais fornecerem, que é o crédito de longuíssimo prazo. Por exemplo, nós estruturamos, junto com uma empresa listada na Bolsa, né, a Boa Safra, uma linha de crédito de 20 anos. Isso até então não existia em moeda local na história do Brasil. Inclusive nas nossas discussões internas, né, a gente discutia, será que não vale a pena ser 100 anos ou perpétuo? Porque o valor do dinheiro daqui 20 anos ou 100 anos é praticamente o mesmo. Então, seria possível dar um crédito em moeda local perpétuo para o agronegócio. Alguém um dia ainda vai fazer isso, quem sabe nós. Então, o mecanismo dos fiagros ele permite isso, dar um crédito de longuíssimo prazo. E por que isso é importante para o agronegócio? Porque existem muitos investimentos no agronegócio que são investimentos que possuem um payback mais longo. Sim. Que o retorno não vem daqui 6 meses como é um crédito para comprar uma semente ou um crédito para comprar o diesel da máquina que vai operar o campo. Né? Que o cara pega o diesel hoje, colhe e amanhã tem dinheiro para pagar. Tem muitos investimentos do agronegócio, eu posso dizer alguns, irrigação, sim, armazenagem, infraestrutura dentro da fazenda, infraestrutura fora da fazenda. E também investimentos de energia, que são investimentos que têm um payback longo e, infelizmente, não é possível dar um crédito de longuíssimo prazo. E não é porque as instituições financeiras elas são malignas ou elas não gostam disso. É porque elas também se financiam no curto prazo. Provavelmente você tem conta num banco, um Banco do Brasil, um Bradesco, um Itaú, e você tem ali o seu dinheiro que está lá na sua conta, uma reserva de emergência, um dinheiro que você deixa parado lá, mas que esse dinheiro, o banco ele não pode usar esse dinheiro para dar um crédito de longo prazo, porque você pode precisar do dinheiro amanhã. Então, o prazo médio das carteiras de crédito dos grandes bancos do Brasil é de 18, 24 meses, e eles não podem dar um crédito mais longo porque boa parte da base de funding deles é também de curto prazo. Então, infelizmente, falta e sempre faltou crédito de longo prazo no Brasil, em especial para o agronegócio, que é o que a gente está tratando aqui. E os fiagros vêm justamente para fazer isso. A gente já fez linhas de crédito de 7 anos, de 5 anos, de 20 anos. Né? Eu vi um anúncio no Bradesco, falando do crédito rural deles, que eles estavam, atenção clientes, nós estamos dando crédito de 3 anos. Lá na Suno a gente nem olha crédito disso, porque os créditos de curto prazo, eles têm sua importância também, mas a gente acha que não tem uma vantagem competitiva. A gente quer fornecer para um bom cliente, um cliente que é do Banco do Brasil, um cliente do Itaú, a gente quer servir esses clientes dos bancos, mas numa linha que o banco não consegue oferecer. Então a gente nem se vê como competidor do banco, porque, pelo contrário, a gente se vê como parceiro. Porque quando a gente vai lá e financia a irrigação de um agricultor, como a gente já fez, a gente está reduzindo o risco de crédito dele e facilitando a vida lá de quem deu crédito de curto prazo. Tiagão, só para explicar um pouquinho para o nosso público aqui, você está falando, obviamente, né, dos curtos
prazo curto de banco, de crédito, tudo mais. Explica um pouquinho como é que foi feita essa operação com a Boa Safra. Inclusive até mandar um abraço pro Marino. O Marino já sentou nessa cadeira aí também. Legal. Mas explica um pouquinho pra gente, para olhar realmente essa diferença aí de longo prazo, de 20 anos no caso, né? Que vocês Até fizeram. porque o produtor que está nos escutando, ele quer entender como que o Fiagro realmente conecta o mercado de capitais com ele, né? Sim. Acho que isso é importante. Eu posso contar da operação da Boa Safra, mas posso também contar da operação da Leitíssimo, que talvez até se identifique mais com o produtor. Legal. Afinal, a Leitíssimo ela é uma produtora, a Boa Safra é uma empresa, vamos dizer assim, uma agroindústria, né? Uma empresa da indústria. São créditos de natureza diferente. O que a gente fez para a Leitíssimo? Nós fizemos um crédito para a empresa com uma maturação longa, um crédito de 7 anos, e eles iam pegar a maior parte desse dinheiro para comprar vacas, né, e também fazer irrigação. Eles têm um método produtivo bem inovador e bem interessante, que eles produzem leite, mas para alimentação animal, eles usam pivô rotacionado. Então o pivô está funcionando dia e noite, literalmente funciona de noite, e com isso eles conseguem ter uma produtividade, uma produção e até impacto ambiental, conseguir produzir mais em menos área, né? Porque o capim ele cresce de maneira mais acelerada e com isso eles não precisam de tantas áreas para produzir, e isso obviamente tem um impacto ambiental muito interessante, né? Porque você usa menos área para produzir leite. Menos impacto. E também consome mais gás carbônico na produção e tal. Eu não sou da área, mas ele me explicou lá e falou que também tem esse impacto muito positivo numa indústria que emite muito gás carbônico, né? No agronegócio, o bovino é o que mais produz gás carbônico, e o deles tem uma produtividade muito boa, e isso reduz muito as emissões. Mas o que a gente fez lá? A gente fez um crédito de longo prazo e eles vão pagando os juros mensalmente, e a gente deixou para o final para pagar o principal. Então, para um agricultor que tenha interesse em ter um funding para uma máquina, estou vendo ali uma máquina da Case, que tem um payback mais longo para irrigação, armazenagem, muitas vezes esses caras pegam um crédito de 2 anos e rezam para o banco ficar renovando. Mas nesse meio do caminho o cara dorme mal, né? Perde cabelo que nem a gente. Você tá falando da Leitíssimo, na semana passada teve um cara aqui da Lilai, que é a empresa que vende um maquinário para você fazer a retirada do leite das vacas. E o payback é 7 anos. Então, assim, é uma máquina que custa caro, mas que traz um benefício muito claro para o produtor rural, porque o produtor rural, que é o cara que tira leite, ele não tem vida, né? Não tem final de semana, não tem nada. Então, isso traz um benefício muito claro para ele, só que muitas vezes ele não tem acesso ao crédito específico para comprar esse maquinário. E daí ele pega um crédito de 2 anos, e daí às vezes tem 2 anos ruins de safra, daí o banco não quer renovar, daí começam os pesadelos. Então, fazer linha de crédito adequada àquele projeto era algo que os fiagros podem fazer, e é isso que a gente tem se especializado na Suno. A gente tem cada vez mais buscado linhas de crédito que o mercado não consegue fornecer de maneira tradicional, né? Os bancos ali não consigam fazer. No caso da Boa Safra, a gente fez uma linha longa, e ali é um CRA que tem revolvência dentro. Então vai trocando as CPRs a cada ciclo ali dentro, e dá um certo conforto para a empresa, porque a natureza de um negócio como a deles é que existe uma sazonalidade muito alta de necessidade de capital de giro. Então, eu vou falar o que eu imagino, olhando os números deles, né, que eles possam ter pensado. Seria bom a gente ter um parceiro que dê um funding de longo prazo para a gente passar por esses ciclos, porque todo ano teria que ir no banco e negociar, e com isso dar uma certa estabilidade para eles. Eles têm emitido CRAs também, que vem com mais ou menos com essa cabeça. Então, me parece que é uma empresa que tem perdido a dependência do sistema bancário tradicional e explorado cada vez mais o mercado de capitais, e acho que outras empresas vão seguir esse caminho também. Qual que é a vantagem do mercado de capitais? Ele consegue dar um crédito de longo prazo que muitas vezes as instituições bancárias não conseguem dar. E a minha pergunta é assim, a gente está falando de empresas já mais constituídas, né? Leitíssimo, Boa Safra. O que a empresa do agro precisa ter para acessar o mercado de capitais? Quais são os principais entraves? O que você acha que pode destravar esse caminho hoje? Bom, governança é sempre bom, né?
quem está emprestando quer reduzir risco. É lógico. Né? O empreendedor do agro, ele toma muito risco, né? Assim, ele planta sem saber se vai colher, são heróis, mas ele tem que saber que do outro lado, quem é do banco não é tão herói quanto o agricultor, né? Ele não tem esse espírito de se jogar para uma nova fronteira sem luz, sem nada e desbravar ali. O banco e o credor. E no final do dia, a minha mãe ali, que quer o dividendo mensal, não tem essa cabeça. Pinga lá. Né? Ela não quer correr esse risco. E esse é o perfil do investidor de fiagros e de fundos listados em geral. Ele quer o pinga-pinga. Então, você tem que reduzir o risco para este investidor. Como é que você reduz o risco para esse investidor? Você tem que melhorar suas práticas de governança, se possível, auditoria, enfim, profissionalizar a sua operação, se possível. Eu entendo que para muita gente isso é um passo muito grande, mas o mercado de capitais ele vai premiar quem faz essas coisas, né? E a gente viu que no histórico do agronegócio, as empresas que fizeram isso, que se profissionalizaram, acabaram tendo um protagonismo no seu setor. Claro. Você pega assim, as empresas que listaram na bolsa e que foram exigidas melhores práticas de governança, foram de fato as empresas que consolidaram. Setor de celulose, setor de carne, vai acontecer aqui mais cana, também está acontecendo isso. Então, as empresas que se profissionalizaram conseguiram ter um acesso a um funding mais barato e conseguiram melhorar sua operação. Além disso, garantias é sempre bom e, obviamente, que se você consegue ter fatores mitigadores de risco, uma irrigação, seguro, é sempre algo que é bem visto por quem está emprestando dinheiro. Sem dúvida. Colabora. O que mais? Vamos lá. Eu acho que assim, eu acho que é legal mostrar um pouquinho do trabalho que a Suno tem feito aqui, que é usar a rede social, as redes sociais, ter esse impacto no investidor, pessoa física lá na ponta. Logicamente, você faz um mix com institucional e pessoa física, né? E como que você trabalha para que o fiagro, porque a gente sabe que o produtor rural sempre tem preferência de investir no agro do que em outras verticais. Como que vocês atuam para atrair cada vez mais produtores para investir no próprio agronegócio? Bom, a gente produz muito conteúdo em relação ao agronegócio e uma das minhas missões institucionais é, inclusive, desconstruir algumas histórias que são inverídicas a respeito do agronegócio brasileiro. É até boa sua pergunta, Rodrigues, porque do último mês, das minhas publicações que deram mais engajamento foram aquelas que eu mostrava verdades que incomodam algumas pessoas que já têm alguma visão dogmática. Porque às vezes o cara fica ouvindo no círculo social da pessoa uma série de inverdades e que isso acontece. Você acaba absorvendo e não fazendo a devida reflexão. E eu sempre gosto de tomar decisões baseadas em dados e fatos, né? E, por exemplo, uma das mentiras que até o Pinóquio teria vergonha de contar, né? Que o agronegócio brasileiro ele é subsidiado, muito subsidiado. Essa é uma das maiores mentiras que existem. E existem números disso, não é opinião. Existem institutos que fazem a metrificação disso. E você vai ver que o agronegócio brasileiro ele é muito menos subsidiado do que de países desenvolvidos como Japão, Europa e Estados Unidos. Né? Então, quando eu trago esses dados, alguns falam, poxa, é verdade, eu não sabia. E existem pessoas que, não sei por que, continuam querendo dar murro em ponta de faca e querem, enfim... Teimar, né? Teimar, mas enfim, isso acontece com tudo na vida, né? Faz parte. Infelizmente, algumas discussões que deviam ser técnicas vão para o campo enfim, quase que uma discussão de futebol, né? Meu time é melhor que o teu, que não deveria ser. Infelizmente, eu acho que quando a gente não tem uma discussão baseada em dados e fatos, a gente acaba não aproveitando as oportunidades que existem no nosso país, né? Eu acho que o Brasil tem uma potencialidade enorme no agronegócio e se o nosso PIB hoje cresce por conta do agronegócio, faz décadas aí que o agronegócio cresce num ritmo muito acima da média do país, significa que ele está carregando nas costas, e não somente as áreas rurais, né? Então, quando você vai lá para, por exemplo, Santa Catarina, ali, Balneário Camboriú, todo mundo sabe que boa parte daquele equipamento imobiliário foi comprado por produtores rurais, até já teve transações negociadas em saca de soja. Claramente aquela municipalidade não é uma região agrária, né? É uma região litorânea, mas que se beneficia
de ter abraçado esse público que gera receita para o nosso país. Então, os municípios que souberem servir esse público, ainda que não sejam fortes no agro, tem uma oportunidade muito grande para você querer abraçar esses caras e trazer uma vida melhor para o seu cidadão. Então, você pega a renda per capita dessa cidade, né, de Balneário Camboriú, é uma renda per capita muito acima da média do país, os níveis de DH são alguns dos melhores do Brasil, e muito por conta dessa riqueza do agronegócio. Foi um município que soube abraçar essa riqueza. A gente estava falando disso agora um pouco antes de começar te encontrar aqui, exatamente disso, né? Realmente a pujança ali da região, que é basicamente, né, de produtores, né? Quer dizer, a turma toda do Centro-Oeste aí que busca uma praia ali no Santa Catarina e por aí vai. Mato Grosso é bom, assim, mas não tem praia, né? Exato. Você tem o Araguaia, você tem outras coisas que são muito bacanas. Mas só aproveitando aqui, Thiago, a gente teve recentemente as alterações aí no Fiagro, né? Você teve aí nova regulamentação, você tem o Fiagro multimercado, né? Que a gente fala. E onde ele abre a oportunidade também de você até sair um pouco do produtor tradicional, né? Para você poder dar uma pimentada num fundo da Rural, por exemplo, ou em demais outros produtos aí alternativos, né? Como é que você está olhando um pouco? Você acha que vai ter uma evolução nesse sentido? Porque assim, tem uma... Outro dia estavam até me questionando que, poxa, como é que não tem os hedge funds do agro aqui? Sim. Como tem lá nos Estados Unidos, né, e etc, e por aí vai. E a turma fala muito que a cultura do brasileiro, ele não está acostumado com essa vol toda, né? Quer dizer, você tem uma vol lá muito... E aí vai de encontro com a mesadinha, né? Do mês a mês e tal. Cara, assim, a gente é super entusiasta, né, com a regulação nova, e a gente gostaria muito, inclusive, de nos fundos, né, alternativos, você ter, de fato, essa pingada no bom sentido de você alternando. E como é que você está olhando um pouquinho dessa evolução nessa regulação nova aí? Bom, obrigado pela pergunta, André. E eu acho que essa sua pergunta ela pode trazer respostas do futuro do agronegócio do nosso país, porque se a gente conseguir fazer que nem foi feito na indústria imobiliária, com certeza vai ter um impacto grande no agronegócio. O que foi feito na indústria imobiliária? Nos últimos 20 anos, existiu uma conexão do mercado de capitais que veio com as empresas que você lembrou um pouquinho antes ali, Gafisa, BR Properties, BR Malls, Multiplan, Abril Capital, Cirela, MRV, etc. Essas empresas foram da primeira onda de conexão do mercado imobiliário com o mercado de capitais. Daí veio uma segunda onda, que é a onda de 2018 em diante, que é a do crescimento dos fundos imobiliários, que faz uns 2, 3 anos começaram também a surgir os hedge funds imobiliários. Só que o gestor de hedge fund imobiliário, ele tem que equilibrar o que é melhor em termos de TIR com o dividendo mensal, né? O investidor, ele tem essa característica, né? Ele quer aquela renda mensal. E muitas vezes existem oportunidades de investimento que até tem um retorno bom de médio e longo prazo, mas tem a chamada curva J, fica um período sem fazer, sem aquele investimento ter alguma renda, né? Performar. E daí cada gestor vai tentar equilibrar esses dois mundos. Bom, de um lado eu sirvo o meu cliente. Quem é o meu cliente? É o meu investidor. O investidor tem sempre razão. Se ele quer dividendo, eu tenho que servir ele. Bom, já dado que ele quer dividendo, o que dá para eu fazer para pegar essa oportunidade que tem uma curva J? Será que não dá para você virar para o empresário e falar assim, me coloca numa mezanino aqui, que eu vou te botar o dinheiro, uma parte desse dinheiro já me paga um dividendo mensal e eu vou ter um pequeno upside, não todo upside como você, mas um pequeno upside é uma das coisas. Vou reservar, sei lá, do book aqui do hedge fund, um hedge fund de 1 bi, vou botar 1%, 2%, 5% em ativos que tem uma curva J, eu continuo pagando dividendo com os 95%, então o meu investidor continua satisfeito. Por outro lado, eu estou aproveitando ali uma outra oportunidade que tem de curva J. Então,
essa é uma discussão que está em andamento no mercado imobiliário, né? Os próprios hedge funds imobiliários, eles são relativamente jovens, então os gestores estão aprendendo como equilibrar, porque também se você só vai para a curva J que tem uma TIR boa, seu investidor fica bravo, sua cota cai, daí ele fica insatisfeito, daí daqui a pouco aparece um investidor ativista, liquida teu fundo e você nem pegou a oportunidade. Então, tem que equilibrar esses interesses. A mesma coisa vai ter que ser feita no mercado de Fiagro. A grande base de investidores, hoje tem, se não me engano, 500 e poucos mil investidores, 550 mil investidores. A maior parte deles foi atraída pelo investimento, foi atraída para esse investimento por conta do dividendo mensal. Sim. E você não vai mudar o cliente. Você vai ter que se adaptar a essa necessidade do cliente. Então, você vai fazer com um pedaço pequeno do patrimônio total. Vamos entrar em startups? Vamos, mas vou botar aqui no máximo 1%. Porque, sei lá, quanto tempo vocês ficam investindo numa empresa? 5, 6, 7 anos? 5 anos. O meu investidor está na minha bota ali me exigindo dividendo nesse mês. Então, que eu consigo colocar que não vai impactar tanto o dividendo mensal? Como se fosse uma compra de uma opção, né? Exatamente. Você está falando, cara, pode ser que tenha um upside gigantesco, então eu vou gastar um pouquinho desse dinheiro no curto prazo comprando uma opção. Ou será que eu não consigo co-investir com vocês na empresa, mas eu numa mezanino, que eu recebo um dividendo mensal ali, mas o grosso do upside fica com vocês e a gente pega só um pouquinho? Sim. Né? Então tem que pensar de maneira criativa para... E como a chamada de capital não é 100% na cabeça, né, que a gente fala, ela é durante 5 anos que você está fazendo investimento, esse dinheiro pode estar rendendo CDI ali para pagar esse pinga-pinga, né? Pode ser. Pode ser, talvez vocês fazerem um fundo com quase uma característica perpétua, que assim, o cara que entra hoje já está recebendo daqui a pouco a venda daquela empresa adiante, um evergreen, que daí já começa a pagar dividendos. Não sei, tem que ser criativo para se adaptar ao cliente, né? Assim, a gente não vai mudar o cliente, a gente que tem que se adaptar a ele. Não, perfeito. Muito legal. Eu tenho uma pergunta para você, que é uma curiosidade minha, aproveitando a sua presença aqui, Thiago, é o seguinte, eu vejo o Fiagro ganhando força, e aí eu queria te perguntar se você acredita que o Fiagro pode vir como uma base de funding para seguros climáticos e seguros de produção. Por quê? Hoje quem faz esse funding são as resseguradoras, e eu acredito que tem que ter bolsos distintos para mudar um pouquinho o perfil de quem está financiando esse seguro agrícola no Brasil, porque a gente ainda tem vamos dizer assim, uma baixa aderência dos produtores rurais com seguro no Brasil, dado que a gente está falando aqui de subsídios, e em outros países a grande maioria dos seguros são providenciados pelo governo. Né? Sim, até onde eu sei, os Fiagros não podem vender seguros. Porém, nada impede que se crie operações que tenham características de seguro, né? A gente estava até conversando disso antes de começar a gravar. O que dá para fazer com um cara de crédito que tenha seguro? Então, por exemplo, vou dar um crédito para você, mas que você tenha o waiver automático caso não chova na região tantos milímetros. É um seguro embutido, né, que a gente... E bota isso no preço desse crédito. Você quer o crédito com esse waiver ou o crédito com o waiver? O com waiver é um pouquinho mais caro. Né? Então a gente tem que pensar em como colocar seguros dentro do instrumental que existe aqui. Então, essa foi uma operação que eu acabei de bolar, mas eu tenho certeza que se a gente sentar aqui, a gente consegue pensar de maneiras criativas como fazer mais dessas transações. Não, muito bom. Mas seguro é uma agenda que tem que ser levada muito a sério. A penetração de seguro rural no Brasil é minúscula. Zero. Você pega nos Estados Unidos, sei lá, 80% da safra roda com seguro, no Brasil é 20%. Eu não sei se você tem esses dados, mas quanto que hoje o banco domina o financiamento agrícola e os Fiagros estão entrando hoje? Até uma curiosidade minha aproximada aqui. Eu vou fazer aqui uma estimativa, mas acho que os bancos devem ser uns 60%. O Banco do Brasil deve ser uns 30% do crédito rural, os outros bancos talvez dobrando essa carteira, né? Sim. Aqui uma estimativa feita na hora aqui, né? Não, que Fiagro você tem quanto de Fiagro? Hoje? Muito pouco. Hoje os Fiagros listados são uns 10 bi, se você somar os não listados deve estar beijando ali uns
40 bi, uns 30 alto, e de uma carteira de crédito no Brasil de mais ou menos 1,2 trilhões de reais de crédito agrícola. Mas tem que começar de algum ponto, né, Amorim? É uma indústria que tem 3 anos. Eu acho que poucos créditos no Brasil relacionados ao agronegócio cresceram tão rapidamente. E, obviamente, as gestoras estão aprendendo também, né? Então, teve alguns eventos que impactaram algumas gestoras. O próprio investidor está entendendo também. Tem uma questão regulatória que foi determinado que os fiagros eles têm que pagar dividendos com base na competência. Então, quando tiver eventos de não pagamento, de default, os fundos vão ficar um tempinho sem pagar dividendo, até voltar para o patrimônio inicial. Isso aí vai trazer uma volatilidade para o dividendo que não sei se os investidores perceberam com essa nova determinação da CVM. Eu não tenho nem opinião se é bom ou é ruim, mas eu tenho certeza que os investidores vão ser pegos de surpresa. Porque você entra num produto, né, com uma venda que foi feita, né, e no meio do caminho muda. E às vezes criou uma expectativa dele mesmo. Você pagou dividendo todo mês, ele achou que é um direito adquirido. Vai dar engasgado 1 mês, 2, 3. Daí não é um direito adquirido, ele vai perceber depois. Enfim, todas as gestoras estão dando a devida publicidade, mas não sei se isso é o suficiente para as pessoas perceberem. Legal. Thiago, você como é um investidor antes de tudo, antes de ser um empreendedor, antes de ser analista, né? Como que você vê o papel do Venture Capital no agro? Eu acho fundamental. O que vocês fazem aqui é fundamental, porque o que nos trouxe até aqui no agro foi a inovação, né? Sim. Sim, se você pegar a terra originária do Brasil, ela não é, vamos dizer assim, propriamente adequada para a agricultura. Tem que fazer muito investimento para que ela se torne adequada. Hoje o Centro-Oeste, que é o grande celeiro do mundo, há 50 anos atrás, por conta das práticas que existiam na época, ele era mal visto pelos agricultores. Existia um ditado, inclusive, da época, né? Que terra do cerrado, nem dado, nem herdado. Porque não valia nada, era uma porcaria. Só que foi descoberto através da inovação, que se você fizesse os investimentos, principalmente de calcário, e reduzisse a acidez do solo, se tornava provavelmente a melhor terra do mundo, porque tinha muita quantidade, chovia na hora certa, muito sol. E obviamente que depois com as inovações que vieram de sementes também, né, que permitiram plantar no Centro-Oeste, criou essa riqueza que é até pouco falada nos grandes centros, mas que é enorme. Assim, você vai na OLX e você encontra fazendas de bilhão. Assim, você bota a Fazenda Mato Grosso na OLX, não sei se já fizeram esse exercício, ranqueia da maior para menor. Eu fiz esse exercício, Amorim. Se você descer toda a primeira página, o que está ali na última posição é uma fazenda que vale mais do que o apartamento mais caro de Nova York. Caramba. Não, é uma loucura. A valorização da terra ali foi... Você não encontra classificados de imóveis com tanto valor de VGV quanto o OLX tem de fazenda, cara. É muita coisa que tem ali. E tem outros. Falei OLX, mas podia ser outros. Sim. Então, olha só o tamanho que virou esse negócio. E como está distante dos grandes centros, as pessoas às vezes não têm noção da magnitude que virou. Mas, falando aqui da questão do Venture Capital, inovação é fundamental. E precisa ter pessoas capacitadas para investir nisso, né? Porque uma coisa é você dar crédito, outra coisa é você desenvolver uma fazenda, né? Acho que assim, o mercado está se desenvolvendo em vários aspectos. Créditos, fiagros estão se desenvolvendo. Existiram algumas empresas como a SLC, a Brasil Agro, que entraram com uma cabeça imobiliária, o que é muito interessante. Vai ter outros fundos fiagros que fizeram... Tem fundos imobiliários, inclusive, que vieram com um pouco dessa cabeça. Então, a parte imobiliária já está começando a tracionar. E eu acho que a última peça que falta aí é esse Venture Capital, que é a inovação que vai continuar a fazer com que o Brasil continue crescendo aí sua produção de grãos 5%, 6% ao ano. E que é uma riqueza que nós brasileiros temos que ser orgulhosos, porque... É algo que produz muita riqueza para todos os brasileiros e ajuda a fortalecer nossa moeda também, né? Sim. Quanto mais exportação, esse dólar que está estável faz 5 anos, pode botar boa parte dessa estabilidade. Pode ir no Google lá, bota dólar 5 anos, está estável. Com toda essa turbulência que a gente vive, está estável. Por quê? Na minha visão, é uma balança comercial
forte. E de onde que vem essa balança comercial forte? É o agronegócio. E tem um ponto que você trouxe que é super importante, que é o ponto da comunicação bem feita da realidade do agronegócio, né? Porque o campo, ele não vive sem a cidade e a cidade não vive sem o campo. Acho que a gente tem que bater cada vez mais nessa tecla para que as pessoas entendam que não existe um sem o outro, né? A gente forma os profissionais que vão criar as novas sementes que vão ser colocadas no campo, da mesma forma que o campo provê tudo que vem para a cidade. Então, acho que essa comunicação ela precisa ser muito bem alinhada para que a gente não deixe nenhuma aresta e a gente comece a bater no peito e falar, cara, a gente está aqui porque o agro é... A gente tinha que se orgulhar como ganha uma Copa do Mundo. Exatamente. Como a gente gosta dos nossos grandes ídolos do passado, Ayrton Senna, esses caras, o agronegócio tinha que ser louvado como uma das nossas conquistas. E a gente vem, obviamente, você é uma pessoa que inspira muito a gente nesse mundo agro na forma da comunicação, né? Quer dizer, você é uma voz ativa e porque isso ajuda muito. E a gente vem buscando do nosso lado aqui também, buscar os canais de comunicação, né? Dado o podcast da vida, como televisão, como outras mídias e tudo mais. E, poxa, como é que a gente leva a tecnologia para a ponta? Né, para o conhecimento da ponta, desde o grande produtor ele tem mais acesso, mas 80% é médio e pequeno produtor, né? Então assim, como é que a gente leva isso, como é que a gente democratiza esse negócio? Então é o que a gente vem pregando. Foi o que ele fez no mercado financeiro. Exatamente, né? por isso que eu comentei. Então assim, é um negócio de rezar a missa todo dia, né? Rezar a missa todo dia, não tem jeito. É isso. E tá ganhando escala, tá ganhando tração. Em breve, algumas novidades aí de mídias também, para a gente poder estar cada vez mais propagando esse negócio. Vamos fazer juntos, é do nosso interesse propagar isso. Tem muita coisa para a gente fazer, não tenha dúvida. Tem muita coisa acontecendo, né? Mas acho que E para a gente ir caminhando aqui pro final, Thiago, se a gente tivesse que apostar aqui numa grande transformação financeira do agro para os próximos anos, o que você acha que seria aí para a gente poder financiar esse saldo aí desse 1 trilhão que está na mão dos bancos, né? Rodrigues, eu não acho que a gente precisa necessariamente competir com os bancos. Eu acho que tem um crédito adicional que precisa ser adicionado, que é o crédito de longo prazo, que o agronegócio tem plenas competências para adicionar. Conforme a indústria de fiagros for crescendo, e eu entendo que toda indústria no começo tem seus desafios, tiveram erros, inclusive, reconhecidos por algumas gestoras. E é normal, a indústria de fundo imobiliário foi assim. Vai aprendendo. A indústria de ações nos Estados Unidos era assim lá atrás. Se você for pegar a história do mercado de ações americano, como era no começo, era Velho Oeste, muito pior do que era aqui. Vai ver como é que era lá nos anos de 1800 e pouco. Era, todo tipo de coisa que hoje é crime era feita naquela época. E o mercado ele vai se modernizando. Então, eu acho que conforme a indústria de fiagros, que já nasce bem moderna, mas tem uma oportunidade de se modernizar ainda mais, for crescendo, mais vai existir funding para fazer a próxima pernada do agronegócio brasileiro, que eu acho que é muito pouco explorada, que é esse capex do agro. Então, irrigação. O Brasil tem condições de multiplicar por 5 a sua capacidade de irrigação. Isso aumenta a produção e reduz o risco climático, que é geralmente o principal risco do agronegócio. Concentra as terras, né? Concentra a produtividade em terra. Né? Aumenta a produtividade e reduz o risco, né? Então, uma vez eu estava conversando com um profissional de crédito de uma grande instituição financeira, ele falou que eles já fizeram esse estudo. Aqueles produtores que têm irrigação, eles têm uma inadimplência bem menor do que os demais. O que é meio óbvio, né? Não chegou a ser uma surpresa para mim. Mas acho que isso é muito bom para todo mundo, inclusive para as economias. Você falou que o campo depende da cidade e a cidade do campo. Isso é totalmente verdade. Uma vez eu estava conversando com um grande empresário do Paraná, que ele tem muitas lojas, e o Paraná é um estado muito agro, né? E ele fala, quando não chove no campo, ele sente nas lojas. Então, quando tem irrigação, reduz o risco do varejista ali da cidade, né? Nós temos uma economia do nosso país, mas... Pinga-pinga acontece direto, não precisa... O dinheiro cai sempre na conta. Exatamente. Né? Então, a irrigação ela reduz o risco do Brasil, vamos dizer assim. Então, precisamos investir em irrigação, armazenagem.
as imagens circulam todo ano, a mesma história, né? É desesperador, é o milho, é a soja, sempre desesperador. Logística, né? Então, logística dentro da fazenda, fora da fazenda, energia elétrica, conectividade também. Assim, eu fui pro mês passado para o Mato Grosso, ali para a região de Salto da Alegria, um pouquinho abaixo ali do Parque do Xingu. E assim, você passa por um tamanho de um país, assim, do tamanho do estado de São Paulo, né? Um tamanho da, sei lá, da França. Desligado. E desligado. Apagão digital. Assim, o cara ele vai trabalhar, na volta de casa ele tem acesso à internet. A gente que vive na cidade não é normal, a gente sente sem oxigênio. Se a Vivo ficar aqui, ou a TIM ficar 1 hora sem internet, a gente já fica, incomodado. E essa é a realidade que existe, nos lugares mais prósperos do Brasil, que é o Mato Grosso. Então, conectividade também é uma agenda, logística que já falamos, né? Logística rodoviária, ferroviária, portos. Tem uma agenda também que precisa ser feita de transporte hidroviário, que tem oportunidades enormes ali, principalmente no Arco Norte. Precisamos destravar. Mas para isso, precisamos de mercado de capitais. Mas para o mercado de capitais fluir, Amorim, precisamos ter juros mais baixos. Porque o investidor, ele vai comparar com o CDI. Você está pagando quanto em relação ao CDI? Quando o CDI é 15, como é atualmente, dificilmente eu vou conseguir emprestar menos de 17, 18 para deixar meu investidor satisfeito. Feliz, Então, e o agricultor vai falar, 18 é muito caro para mim, e ele está certo. Não vai caro. pagar, né? Não se paga o investimento em irrigação. O que precisamos fazer? Está errado o meu investidor? Não está, porque se você quiser pagar menos que isso, ele vai botar no CDI. Então não está certo, não está errado nem o investidor, não está errado nem o agricultor, que está caro mesmo. O que está errado aí no meio? É os juros que está alto. E daí precisamos trabalhar para baixar. E eu sou da teoria que não é na canetada. Já foi testado no Brasil, não funcionou. Né? Infelizmente, às vezes no Brasil a gente quer testar as coisas mais de uma vez para ver se dessa vez funciona. Precisamos reduzir o déficit público para que os juros comecem a cair. E quando os juros caem, você vai ver o capital fluindo, e daí vai chegar no campo, e daí vai ter todo esse investimento que, dá para facilmente duplicar a produção do Brasil se a gente fizer o arroz com feijão bem feito dessas coisas que eu falei aqui. Então vou recapitular: irrigação, armazenagem, perdemos 40 bilhões por ano com armazenagem, logística dentro da fazenda, fora da fazenda, conectividade e também parte de energia elétrica. Fazendo esses 5, e maquinário também, que nem falei, mas se tivesse mais crédito também venderemos mais Case, mais John Deere, mais várias dessas máquinas de lixo. Isso passa por crédito mais longo, né? Isso que mais longo, aqui. Mas mais barato. Mais barato. Hoje a gente tem mecanismo da longo. O problema é que eu vou te emprestar CDI mais 3. Essa máquina às vezes não se paga com isso. Se paga. Mas assim, só para a gente finalizar aqui, mas é impressionante, porque assim, basicamente os investidores nossos hoje são todos produtores, né? De diversas culturas, né? Isso foi um pouco da estratégia nossa, porque a gente tem que validar tudo no campo também, né? Quem valida, é o Thiago, que é produtor, de algodão, conhece isso como ninguém, ele vai me falar se essa tecnologia é bacana ou não. Então essa turma toda, tem um apetite, mesmo no cenário que a gente vive, todo mundo quer melhorar, todo mundo quer levar tecnologia, quer levar eficiência para o campo, para a área dele e tal. Então esse é o nosso grande negócio. Então a gente montou aqui um grande, vamos dizer, um network aqui de pessoas super interessantes e colaborativas, que, que não faz a gente desistir, entendeu? O juro está alto e tal, mas vamos em frente. Vocês têm uma oportunidade enorme. Gigante. Porque o agronegócio, ele é competitivo, vai continuar tendo demanda crescente nos próximos anos, e existe uma demanda por inovação na ponta. É um negócio. E sim, tem muita gente boa, muito empreendedor. Muito. Né? Só que você tem que ajudar o cara, entendeu? Que é a nossa cabeça aqui. Então você tem que ajudar. Tem muita gente, muita tecnologia bacana, empreendedor, né? O cara, de fato, focado em resolver aquele problema e demais outros problemas que vão aparecer também. Então, é uma agenda nossa aí que, com certeza, a gente tem muita coisa para fazer junto, mas a gente acredita que realmente é isso que vai fazer a coisa mudar. Com certeza. E a gente pensa o seguinte, né? Essas inovações vão custar dinheiro também.
né, uma semente melhor, um maquinário que usa inteligência artificial, isso aí vai custar dinheiro, vai precisar de crédito. Então, o crédito, ele anda de mãos dadas com a inovação. Então, vamos pensar aqui em grandes empresas inovadoras dos últimos 10 anos. O Uber é uma empresa que inovou bastante. Mas tem que ter uma retaguarda de crédito para o motorista comprar carro de Uber lá na ponta. Senão, não tem carro. Senão, não tem daí o ecossistema desmorona, né? Então, é importante que exista inovação e também exista outros ecossistemas de crédito e equity para termos um mercado cada vez mais pujante. E um dado interessante aqui, Amorim, eu pedi, né, para o meu analista, o ChatGPT, fazer o seguinte levantamento. Quais são os mercados do mundo que tem mais de $1 trilhão de ativos? E são uns 25 mercados, não tem muito mais que isso. É Bolsa dos Estados Unidos, Bolsa do Japão, criptomoeda, que mais? Mercado de real estate nos Estados Unidos, né, que quase quebrou os Estados Unidos uma vez. Você soma tudo, tem uns 25 mercados que tem $1 trilhão. Sabe qual que é o mercado que tem $1 trilhão de ativo menos conectado com o mercado de capitais do mundo? É o agronegócio brasileiro. Não tem quase nada listado na bolsa, transacionado. E quando você tem um mercado de capitais ali, dá para vocês levantarem mais capital, dá para vocês fazerem um monte de coisa. Por quê? Porque você sabe que vai ter uma saída no mercado de capitais. Por que o mercado de venture capital é tão forte nos Estados Unidos? Porque o Peter Thiel sabe que se o Facebook der certo, ele vai ter uma saída via mercado de capitais. Vai vender para alguém, vai vender para uma empresa listada. Quando você não tem o mercado de capitais tão forte, essa pluralidade de empresas do ecossistema ela fica menor, né? O ecossistema ele fica mais fraco. E para a gente voltar a ter um mercado de capitais mais forte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reduzir os juros do país. Né? É um câncer que a gente tem no nosso país, esses juros. E impacta a saúde dos brasileiros, inclusive. Por que a gente tem pouco investimento em saneamento? Agora abriu o mercado, mas mesmo assim os investimentos eles estão vindo, mas não na velocidade que poderiam, porque o investidor lá ele vai comparar com o CDI e fala, cara, não vou investir em saneamento aí no interior da Bahia, vou investir no CDI. Então precisamos reduzir a taxa de juros para que chegue esse financiamento do saneamento no interior da Bahia, no resto do Brasil. Infraestrutura básica, né? É isso que falta dinheiro. Tiago, para a gente finalizar, eu sempre faço 3 perguntas. Uma eu fiz especialmente para você e outras 2 para a gente comparar com os outros entrevistados. A gente sabe que a nova geração está chegando aí para tocar as fazendas e eles são os famosos nativos digitais, né? Você acredita que o agrotech pode virar uma tese relevante dentro do portfólio de investidores dessa nova geração? Dado que o investidor de varejo está cada vez mais atento às empresas que crescem com base tecnológica? Isso que você falou a gente percebe. As novas gerações ela vem com uma cabeça bem mais aberta à inovação, a fazer investimentos de maior risco, às vezes até risco demais, né? Comprar aquelas figurinhas do macaquinho, né? Depois perde tudo. Mas é uma geração mais aberta a investir em inovação. As gerações mais antigas têm essa visão mais patrimonialista, né? E quase que monoativo também, né? Assim, o cara compra terra, ele só compra terra. O cara compra imóvel, ele só compra imóvel. O cara compra ações, ele só compra ações. Eu sinto que as novas gerações já vêm com uma cabeça mais nômade em termos de oportunidade. Hoje está aqui, amanhã está ali. Então, eu acho que isso abre um caminho muito grande para esses agricultores diversificarem, a nova geração diversificar seu portfólio. Deu super certo terras, mas é importante você ter outras coisas no seu portfólio, inclusive, quem sabe, em venture capital, como também o uso de tecnologia, né? O agronegócio brasileiro ele já é bastante intensivo em uso de tecnologia, mas eu acho que essa nova geração ela vai ter um viés da conectividade. As fazendas no futuro vão ser conectadas e eu ainda não vi números de produtividade, mas vocês devem estar vendo um monte de coisa. Eu também estou vendo umas coisas assim, câmeras instaladas nas máquinas que com inteligência artificial já fazem aplicações de laser. Isso aí, com conectividade, vai botar uma produtividade cada vez mais forte no agronegócio brasileiro.
e vai trazer mais riqueza para o dono da propriedade, mas também para o país, porque a riqueza ela flui, né? O cara vai gastar... Troca de mão, né? Troca de mão, o cara vai contratar mais gente, vai investir mais na propriedade dele ou vai consumir e daí o dinheiro flui. Sim. A segunda é padrão que eu pergunto para todo mundo. Quem que é o comunicador do agro que você admira? Eu gosto do Roberto Rodrigues, gosto do deputado Arnaldo Jardim, muito competente. O Lupion também, gosto muito. Muito bom, Lupion. Os irmãos, a família Maggi, né, também. Eu gosto sempre de ver as palestras lá do Blairo, do Eraí. Muito bom. E qual é o skill que você julga mais importante para um produtor e empreendedor do agro hoje? Bom, os que eu vi que tiveram sucesso são os que são resilientes, né? Boa. Ele não pode desistir jamais. Esse aqui é 90% do público fala que fala isso? Empreendedor brasileiro tem que ter resiliência. Não, mas é geral, mas isso é fato, é de fato, é verdade. É uma pergunta que eu faço igual para todo mundo para ver realmente a resposta. E essa bate muito, 80% é resiliência, cara. Você tem que ficar você tá lutando boxe ali, ficar levando porrada no corner e não cair e fala, daqui a pouco vai surgir oportunidade. Soltar o braço. Exatamente. Não teve uma luta que foi assim lá atrás, acho que do George Foreman, não teve uma dessas? George Foreman. Um desses aí, acho que o Mohamed Ali. Mohamed Ali bateu, uma hora que abriu, ele foi. Aí o cara virou aquele dono daquelas, como chama aqueles negócios que faziam hambúrguer, fritar, né? Fritar, né? Então, empreender é aquilo, cara, é você ficar apanhando de um boxeador durante um tempão e de repente você encontra uma oportunidade ali e dá certo. Eu acho que pro agronegócio é até mais difícil, porque você tem os desafios de Brasil e mais os desafios climáticos, que é jogar uma moeda para cima a cada safra. São 2 safras ali, o cara joga moeda 2 vezes por ano. E sem dados, né? Isso que é importante, que você falou da conectividade, da tecnologia, tudo agora. Agora a gente começa a ter um pouco mais de informação do que acontecia. Antes era literalmente feeling. Exatamente. Exato. E o cara tomava a decisão no feeling. Vou plantar agora. Por quê? Porque meu pai, meu avô plantava sempre essa época. Então esse feeling é super importante. Thiago, cara, obrigado, viu? Obrigado mesmo, viu? Por todo o conhecimento transmitido aí. Eu acho que a nova geração agradece, os produtores que estão nos escutando também agradecem, porque isso é o que vai facilitar aí a aquisição principalmente de equipamentos que você comentou, que esse prazo longo, porém, contudo, entretanto, pessoal, isso aqui é prazo longo, tem que organizar a fazenda, trazer tecnologia, padronizar as informações ali para que o Thiago possa analisar e levar o crédito de 7 anos, de 10 anos, de 20 anos para vocês aí. Pessoal, obrigado. Show de bola. Matamos? Thiagão, obrigado. Valeu. Thiago, obrigado. Tchau, gente. Obrigado, viu? Valeu, gente. Abração. Até a próxima. Toda semana aqui estamos presentes, trazendo tecnologia, inovação e o mercado financeiro para que você possa empreender e produzir mais com menos. Valeu, gente. Um abraço.